Bem, dando sequência à aula, então, nós temos a substância perfurada anterior. Nessa região acontece a bifurcação carotídea, originando a artéria cerebral anterior e a artéria cerebral média. Só para constatar, nós estamos aqui na superfície basal do cérebro, lobo temporal, superfície orbital do lobo frontal, nervos ópticos, quiasma, trato óptico, tronco cerebral. Então, a substância perfurada anterior tem como limite anterior o trígono olfatório, como limite anterolateral o límen da ínsula, como limite posterolateral o segmento anterior do uncus, como limite posteromedial o trato óptico e como limite medial o nervo e o quiasma óptico. Acima da substância perfurada anterior, nós temos os chamados núcleos da base do cérebro, e é aqui, nessa região, que as artérias lentículo-estriadas, sejam elas da artéria cerebral anterior ou sejam elas da artéria cerebral média, perfuram e vão fazer a nutrição dos gânglios da base do cérebro. Então nós temos bifurcação carotídea, artéria carótida interna, após dar os ramos oftálmico, artéria comunicante posterior e artéria coroideia anterior, ela se bifurca abaixo da substância perfurada anterior, originando a artéria cerebral média e a artéria cerebral anterior. A artéria cerebral anterior que passa por sobre o quiasma óptico. Então aqui é uma visão, nós temos o lobo temporal e aqui o lobo frontal, fita olfatória, nervo óptico, quiasma óptico, aqui atrás o trato óptico, processo clinoide anterior. A artéria cerebral média, ela é uma continuação da artéria carótida interna. Ela tem um diâmetro aproximado de 3,9 milímetros de acordo com o rótulo. Aqui a gente observa que ela origina um ramo, chamado de ramo precoce da artéria cerebral média, geralmente como artéria temporopolar, artéria temporal anterior ou artéria uncal. Então nós temos a artéria carótida interna, uma relação inferolateral ao nervo óptico. Lembrando que ambas, tanto a artéria carótida interna quanto o nervo óptico, são mediais ao processo clinoide anterior. Nós temos bifurcação carotídea, artéria cerebral anterior e artéria cerebral média. Da bifurcação carotídea até o chamado límen da ínsula, nós temos o segmento M1 da artéria cerebral média. Dentro do segmento M1, nós temos uma outra divisão, de acordo com a bifurcação da artéria cerebral média, ou trifurcação da artéria cerebral média. Então nós temos um segmento pré-bifurcação e um segmento pós-bifurcação. Em 80% dos casos, as artérias lentículo-estriadas, sejam elas laterais, intermédias ou proximais, surgem do segmento pré-bifurcação. Isso vai depender muito da distância desse segmento. Quanto mais longe for, quanto mais próximo ao joelho da artéria cerebral média for a bifurcação, maior será o número de perfurantes saindo do segmento pré-bifurcação. Então nós temos as artérias perfurantes, em 20% dos casos apenas surgem do segmento pós-bifurcação. No entanto, se esse segmento se a bifurcação da cerebral média for muito próximo, for muito proximal, vão surgir perfurantes do segmento pós-bifurcação, e isso tem uma implicação direta nos aneurismas de bifurcação de artéria cerebral média. Então, ela dá um ramo precoce, já falei, da artéria temporal anterior, temporopolar ou uncal, as lentículas estriadas, sejam elas em sifão, que são as mais distais, sejam elas as em candelabro ou as retas. Vou falar mais à frente sobre isso. Então a gente observa o segmento M1, bifurcação carotídea, até o límen da ínsula. A partir do límen da ínsula até o sulco circular da ínsula, seja ele o anterior, o superior ou o inferior, nós temos o segmento M2 da artéria cerebral média. Lembrando que o segmento M2, ele nutre ínsula, cápsula extrema e claustrum. A partir do claustrum, nós temos uma predominância das artérias lentículo-estriadas laterais e mediais, ramos da artéria cerebral anterior ou propriamente da artéria cerebral média. Então nós temos sulco limitante superior, inferior e anterior da ínsula. Então do límen da ínsula até o sulco limitante da ínsula, nós temos o segmento M2. Esses são os padrões de bifurcação ou trifurcação da artéria cerebral média.
nós temos o padrão de bifurcação com tronco igual, isso acontece em 18% dos casos. Trifurcação com tronco inferior dominante, isso acontece em 32% dos casos. Bifurcação com tronco superior dominante acontece em 28% dos casos. Trifurcação em 12% e múltiplos troncos em 10% dos casos. Essas são as lentículas estriadas originadas do segmento M1. Então nós temos a artéria cerebral anterior, a artéria cerebral média. A gente observa que é uma continuação da artéria carótida interna. Então nós temos as lentículas estriadas retas, as lentículas estriadas em candelabro,